Canal Abelhas de Macatinga. Sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas. E tem um tema que às vezes me intriga, que eu vejo nas redes sociais, em muitos canais grandes mesmo, canais com milhares de seguidores, que é coisa meio absurda. E o tema que nós vamos tratar hoje aqui, eu já falei anteriormente, mas é a questão do mel no mundo e no Brasil. Mel das abelhas. Estou dentro da criação de abelhas, eu vou falar um pouquinho também dessas abelhas, mas eu vou me reportar direto algo que eu já até falei aqui no canal, mas aqui a gente vai tentar não repetir, mas enfatizar os fatos. O conhecimento do ser humano sobre as abelhas é antigo, é milenar. Com referências antigas do estudo de antropologia, por exemplo, nas pirâmides do Egito, foram encontrados um monte de informações sobre as abelhas, inclusive mel guardado. E mel, me parece que foram testados pelos pesquisadores que exploraram as pirâmides, principalmente Quéops, que é a maior de Gizé, e outras. Os pesquisadores europeus, estudiosos específicos da área, e esse mel ainda tinha qualidade. Por isso é dito que é um alimento sem vencimento. Mas cuidado, sem vencimento até certo ponto. E vou explicar por quê, fica bem claro aqui. Mas tem registro que provavelmente há 10 mil anos o homem já estava utilizando as abelhas. Só que isso era na África, na Ásia, e era algo mais primitivo, não na criação. Um pouquinho mais tardio, há cerca de 8 mil anos para cá, começaram a criar as abelhas em objetos feitos de barro e cerâmica. E nesse caso, eles consumiam tudo. Consumia o todo da abelha. Consumia os favos, que a gente chama popularmente de capa, ou se fossem abelhas neotropicais, consumia os potes de mel, consumia as crias, as abelhas mesmo, os indivíduos, ou seja, era uma maneira predatória. E o mel. E o mel do mel já era feito alguns preparados, por exemplo, diz que foram os Vinci, há mais ou menos 3, 4 mil anos, e fizeram o hidromel, o pai dessa bebida. Quando a gente pensa em termos de onde é chamado América, Novo Continente, é uma homenagem ao navegador genovês Américo Vespuccio, que foi o primeiro a chegar nesse continente. Não foi Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi chegar em Porto Seguro, lugar chamado Monte Pascal, deram o nome por conta da Semana Santa. Nós estamos na Semana Santa. E aí, esse 22 de abril de 1500. Mas aqui já tinha humanos, que eles não tratavam como humanos, tratavam como animais. Inclusive a Igreja Católica deixa isso bem claro, gostando, não gostando. Tanto para eles não era cristão, melhor, não eram seres humanos, como no caso da África, os africanos, logo fizeram começar logo em seguida no século XVI ainda. Isso era século XV, finalzinho, de animais como um animal qualquer, de carga, de tração, criava mel, já criava abelha, inclusive, nem pedaço de madeira parecido, isso aqui que eles chamavam de cortiço, ou melhor, o senhor ouviu passar a chamar de cortiço, porque lá existia uma estrutura feita da casca de uma planta da família dos carvalhos, que é chamada de cortiço, que dela fraciona para usar como no passado em rede de pesca, também como vedação de bebidas, principalmente espumantes, vinhos, até hoje utiliza. Da casca tirava como um todo e tapava as extremidades e criava abelhas, porque a caixa lá que extrai é do século XIX, outubro de 1852, quando foi registrada, patenteada. É muito comum os Estados Unidos fazer isso. E aí, como é a demanda de mel no Brasil? No ano de 1956, pelo governo brasileiro, que era ditador também, que Getúlio Vargas também foi ditador, que era o sucessor,
Walter Stieverker, que era um pesquisador geneticista de ponta na época, já era, domínio fantástico, conhecimento formidáveis, maior cientista do mundo, premiadíssimo, reconhecido, fez parte da Academia de Ciências Norte-Americana, recebeu a incumbência de fazer um trabalho que era tornar o Brasil um grande produtor de mel, que produzia 2.000 toneladas por ano. O que é que fez? Aqui já se criava abelhas europeias, chamada raça pura italiana, e outros, tinha vários nomes, mais chamado italiana, europeia, Europa. Ele foi na África, pegou uma espécie lá que é a Apis mellifera scutelata e cruzou, trouxe as rainhas, na verdade as princesas, cruzou com os zangões das espécies europeias, subespécies, cruzou com 5. Então ele misturou 6. Pensar que as 6 espécies, uma inclusive do continente africano e as outras do continente europeu. Isso em 1956. Era controlada em caixas Langstroth, tudo controlada, bonitinha. Isso lá em Rio Claro, interior de São Paulo, tem a universidade, uma dos campos da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, eu acho que era até nesse campus. Um curioso dessas pessoas mete a mão, não deveria meter. Chegou lá, disse que ficou com pena das abelhas. Os alvados das caixas Langstroth, você sabe como é um alvado, pouso. E ali junto tem a entrada das abelhas e saída. O cara foi lá e deu o redutor que só passava a operária, limitava a passagem de rainha ou princesas e zangões. As abelhas se misturaram, agora ficaram todas juntas e misturadas. Isso em 1957. Em 1960 ela já tinha atingido Mossoró no Rio Grande do Norte, o norte do país também. Ou seja, 2 regiões distantes do Sudeste, não tanto, mas com certa distância. Elas se tornaram um bicho migratório feroz, muito rápido. Isso teve muitos acidentes. Eu lembro que meu avô perdeu um animal, uma burra de estimação, uma mula, porque ele amarrou na vazante capim. Quem não souber, depois eu explico, pode até comentar aí embaixo no vídeo. E a burra estava perto de um enxame dessas abelhas, africanizada, e matou a burra. As abelhas passaram a ser muito violentas também, e são. Esse poliípida, poligenoma. Gosta ou não gostar, quem ouvir pode dizer. Pode me criticar à vontade, não tenho medo nenhum. Dá a cara a bater mesmo. Também bate forte. Tá bom? O Brasil passou a produzir muito mel, mas isso começou a modificar na década de 1980. A apicultura no Brasil passou a desenvolver mesmo, de maneira mais industrial. A ponto da gente chegar nos últimos anos, aí 3 anos para cá, uma produção de 56 mil toneladas de mel. Ou seja, 56 milhões de quilos de mel por ano. Mas qual é o nosso consumo? Nós não temos tradição em consumo de mel. O nosso consumo beira a 10 mil toneladas. 10 milhões de quilos. Sobra 46 milhões de quilos. Dos 56 milhões de quilos. Qual era a saída disso? Exportar. Lá fora também, que é todo o processo de... Ainda é sistema capitalista, produzir excesso. Por quê? Porque tem uma procura, a demanda, a procura. Começa uma procura, o pessoal vai produzir mais, aí sobra. É o caso do Brasil. E baixou, e a oferta lá fora aumentou muito. Se não bastasse, nos últimos anos, um dos alimentos que já é muito antigo, alimento industrializado é de, pelo menos, os registros mais antigos, em torno aí de 6, 5 mil anos. E o fato é que a sobra foi grande. A sobra está sendo grande. Se não bastasse, eles estão industrializando o mel, que o pessoal tem chamado preparado de mel, que não é preparado de mel bem. O termo adequado é mel processado, ou alimento processado. O que é isso? É aditivado, é uma mistura de xaropes, ou seja, de outros carboidratos, primeiro carboidratos, todos os méis ou méis são carboidratos, tem que deixar isso bem claro, não só carboidrato, é uma mistura, a multimistura, não a multimistura usada lá na questão para salvar vidas, ou seja, tirar pessoas da fome extrema, da desnutrição, não é essa, mas é uma multimistura de sais, de vitaminas, de
aminoácidos, principalmente, de enzimas, que proteína também, enzimas são proteína, nem toda enzima é proteína, nem toda proteína é uma enzima. Água também, que o mel tem água, todo mel contém água, que as abelhas deixam. E outras substâncias, claro, maior quantidade de glicose e frutose, que na mesma proporção pode ter ainda até 3%, somente o mel das espécies do gênero Apis, de sacarose. 3% é o que é encontrado, até. Mais do que isso já é mel adulterado. Esse chamado preparado de mel, que é o mel processado, ele serve para alimentar, entra na alimentação de laticínios, no preparo de laticínios, como iogurte, entre outros, e tantos outros. E aí tem o pessoal. Você vai, agora tem que relatar isso. Você vai na casa do criador de abelha, o café dele, tudo dele é com açúcar refinado, que é outro alimento processado. Ele come, ele faz uma festa, ele está com outro alimento processado, que é salsicha. Salsicha, ela tem 11% só de sódio. O sódio é terrível, é um sal, teoricamente, na natureza. Ele até com o sal, inclusive, que é o cloreto de sódio. Na verdade, cloreto de sódio é cloreto de sódio. É sal de cozinha iodado. Tem também outro elemento, que é o iodo. É problema por conta das glândulas tireoides, para funcionar depende do iodo. Produzir hormônio T3 e T4, hormônio que regula, entre outras coisas, o metabolismo de gordura do nosso corpo. Ele tem um alimento, aí vem refrigerante, em vez de ter um suco. Se precisasse de colocar um carboidrato para adoçar, deveria ser mel. Não, é um suco feito, que é um outro alimento processado. Se eu digo de conhecimento, visito várias casas de criadores de abelhas. Esse suco é o que chama pó da morte, que só tem uma essência de um fruto qualquer, seja uva, laranja, limão, outra coisa, chamado pó da morte. Não mata ninguém, nesse matar já tinha morrido muita gente, que é o que consome. Quando traz lá, ele não tem um alimento preparado, ainda que seja o cuscuz industrializado, que tem aditivos. Se for além, o churrasco dele, a carne que ele faz, tem mais salsicha, que esse tem 11% de sódio. Mas imaginar, se é 100 gramas que você comeu lá de salsicha, no churrasco lá do apicultor, meliponicultor, ou que você tem a dupla profissão, a dupla profissões, na verdade, ele tem 11%. 100 gramas, você tem 11 gramas só de sódio, que é terrível para vários sistemas do nosso corpo. Sistema endócrino, sistema vascular, sistema circulatório, sistema cardiovascular também, sistema linfático. Ah, você não sabe o que é isso? Depois eu posso até que abrir para fazer um vídeo de cada um desses, que é muito grande. São muitas informações. Então o próprio apicultor, ele não faz, ele não consome mel. Ele já está dando um péssimo exemplo. Isso é fato. O próprio criador de abelha. Você vai um congresso, vamos pegar agora por base, você vai num congresso, qualquer congresso que fala de abelha, seja da apicultura, da meliponicultura, de ambas as profissões, o que tem lá? Só refrigerante, só alimento, todos industrializados, quase todos processados. Até mesmo, estão falando tanta besteira. E aí vem a questão, defender o veneno. O Brasil é o maior usuário de veneno no mundo. Vai em torno aí, eu vou deixar um print aí, vai deixar, mas você vê que é mais de 10 quilos de veneno por hectare cultivado, ou não tem criação de animais. Isso é a média. Os Estados Unidos é o segundo maior, a Indonésia é o terceiro maior no ranking mundial, só que a Indonésia está muito longe dos dois outros países. Não tem lei, os Estados Unidos todo mundo não admira os Estados Unidos, mas é um grande usuário de veneno. O veneno, o mel das abelhas, onde tem aplicação de veneno, ainda que o veneno não mate as abelhas, fica resíduo no mel. Aqui em Petrolina, estudos feitos pelas universidades portuguesas e Cardiff University, que é lá com eles, país de Gales, Reino Unido, encontrou em 2019 acho que foram 20 venenos, tipo venenos, as abelhas são criadas na fruticultura irrigada aqui do Vale de São Francisco. Portanto, se tu está comendo uva, se tu está comendo manga e outros produtos, está consumindo veneno. Veneno que tem um nível de letalidade
Claro, menor depende da pessoa. Isso vai depender do tempo. Você pode, ao consumir uva, se expor muito tempo, ou seja, depende do tempo de exposição, você adquirir um câncer do sistema digestório, que pode passar pela boca até o ânus. Guarda isso. Então, vim com essas defesas pontuais, mentirosas, que é o que faz blogueiro, irresponsáveis. É irresponsável não falar os fatos e aí entendendo o que acontece com o preparado de mel, que é o mel processado para mim. Ele é feito industrializado por grandes empresas no mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, autorizado pelos órgãos reguladores de lá. Aqui no Brasil, ele foi, em 2020, foi autorizado pela Anvisa, foi publicado o pedido, passa também e vira uma lei, e as empresas estão vendendo e não vão ser cobradas nada. Por quê? Justamente porque foi autorizada naquela época, tanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, também pelo MAPA, Ministério da Agricultura, abastecimento, pecuária e abastecimento, a MAPA. Foi autorizado. Sem mais, passou pelo sistema que é o Congresso Bicameral, passou no crivo das ditas autoridades, pelos deputados, todos não votaram, não, mas a maioria votou, só passa quando a maioria vota. E a maioria quer 2/3. 2/3 é 300 e pouco, que é 513 deputados. Ainda que venha estar ausente, ainda que alguns se abstenham, alguns votem contra, mas a maioria votaram. 2/3 dos deputados votaram. No Senado, idem. Aí é que vai para o crivo do executivo de sancionar ou revogar, ou não aceitar. Então a coisa. E em 2021 teve só uma menção, porque as empresas aqui é industrializado no Brasil. Por quê? Porque queriam importar, fazer importação desse preparado de mel que vocês chamam, que é o mel processado, e aí o Congresso vetou. Por que o Congresso não vetou o outro? Porque tem interesse, porque são eles. Agora, guarda, deixa de ser infantil, vou chamar assim, vou tratar bem. Deixa de ser infantil, porque justamente eles vetaram a importação, ou seja, trazer lá de fora já pronto. Mas autorizaram a produção no Brasil. Diga que foi diferente. Diga quem autorizou isso não foi o Congresso Nacional, que é bicameral, Câmara dos Deputados, os deputados federais e os senadores. Agora diga que não foram eles que autorizaram. É industrializado no Brasil, está dentro da legislação e está dentro dos órgãos, inclusive com requerimentos técnicos, com revisão técnicas, e vai vender. E não adianta, porque você mesmo que é apicultor, meliponicultor, eu, por exemplo, eu posso ter mel para meu consumo. Tirei meio litro a semana retrasada, eu acho, não lembro direito, para um médico, que ele sabe o que é, um oncologista. O oncologista trabalha com câncer, CA, e ele comprou meio litro de mel, eu tirei aqui de 4 mandaçaias. Aqui eu tenho a abelha, a maioria aqui, aquela que eu estou pegando, algumas dessas aqui, elas têm 1 litro de mel. Se fosse tirar todo o mel, exaurir, levar a exaustão da abelha, eu podia tirar meio, mas eu não vendo a menos de R$200, nem dou trabalho de tirar, nem me dou trabalho de tirar, porque o valor dele real é 300, R$370. Esse mel não, melhor uma Coca-Cola, vou até dar o nome, vou até dar aqui o comercial, fazer até o merchandising. É melhor uma Coca-Cola. Você vai na casa do apicultor, num processo de apicultura, está lá bebendo refrigerante. Ele não faz um suco preparado com mel, um suco de fruta pura. E se for de fruta pura, se for cultivada, por exemplo, aqui no Vale de São Francisco, recebeu uma carga de veneno muito intensa. E de outros produtos, que são tudo considerados insumos agrícolas. Guarda isso. Seja um pouco criterioso, conheça as coisas, para de fato você ter respaldo naquilo que fala, naquilo que afirma. Senão você está sendo mentiroso, está distribuindo, está propagando fake news. Então não tira o mel das minhas abelhas, que eu teria agora a condição de tirar pelo menos 50 litros de mel. Se eu vendesse a R$200, 50 litros, olha o dinheiro que dava. Não é, eu não vivo disso, mas olha o que dava. Mas eu não tenho onde para quem entender, porque o cara vai beber Coca-Cola, que é melhor. Está entendendo como é a coisa? Vai beber o pó da morte, que é melhor. Ele vai consumir isso aí, porque é um produto industrializado, porque isso é que é bom, que é gostoso, é isso que está na moda e que está no comercial, na TV. E fim de papo.